Queridos amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver nesse momento em que vamos, mais uma vez, tentarmos aprender alguma coisa para o nosso aprimoramento, para a nossa melhoria, para o nosso próprio progresso. Que os nossos mentores nos iluminem, guardem e abençoem. O nosso estudo de hoje é sobre dois itens interessantes que Kardec coloca aqui, né? Uma prece por um inimigo que morreu e uma prece por um criminoso. E eu digo interessante porque, certamente, dentro da nossa cultura, né, de revanche, de desprezo, de raiva, muitas das vezes, tá? Nós nunca pensaríamos ou teríamos bons pensamentos para um inimigo. Tá? Então, até porque fomos educados dessa forma. Inimigo é inimigo, pronto, e acabou. Né? No nosso próprio evangelho mesmo, né, nós vemos lá, né, no amar aos inimigos, que Kardec nos fala dessa dificuldade de amar aos inimigos, né? Porque é uma questão de vibração, tá? É uma questão de falta de harmonia, de harmonização entre nós. Né? Vibramos em sintonias diferentes, né? São vibrações diferentes. Então, com isso, nós não conseguimos encaixar, né, essa harmonia, né, encaixar essas vibrações. Daí a dificuldade que nós temos sempre, né, de conseguir nos reconciliarmos, conseguir nós perdoarmos a um inimigo, né, que dirá, então, fazer uma oração. Né? Mas a doutrina espírita veio aí exatamente para isso. Né? Nós não podemos esquecer, né, que lá no Sermão da Montanha, Jesus nos diz o quê? Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Vejam como era o ensinamento daquela época. Né? E Jesus, então, diz: eu, em verdade, vos digo, amai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Então, olha o ensinamento dado por Jesus há mais de 2000 anos e que muitas das vezes nós não seguimos. Tá? Nós não seguimos. Por quê que nós não seguimos? Porque, na verdade, o que nós fazemos? Né? Não, eu já até perdoei fulano, mas não esqueço. Então não perdoou. Não, olha, você não sabe, tá? Eu não tenho nada contra ele, não desejo mal a ele, mas você não sabe o que ele me fez, né? E aí você desfia um rosário de coisas que aquela pessoa fez contra você. Então, na realidade, você não está tentando se melhorar, não está tentando progredir, não está tentando realmente caminhar na direção do perdão. Tá? Então, algo difícil, muito, para todos nós, porque trazemos isso do nosso passado. Né? Vejam quantas guerras, né? Quantos acontecimentos que transformaram as pessoas num verdadeiro ódio uma contra as outras. Tá? E você acabar com esse estado é muito difícil por duas coisas: pelo egoísmo e pelo orgulho. O orgulho, porque você se sente ofendido, machucado, traído, né? E é um egoísmo, você só pensa em você. Você não pensa, às vezes, o que levou aquele companheiro àquela motivação. Por que ele fez mal a você? O que aconteceu para que ele deixasse de gostar de você e fizesse alguma coisa contra você? Nós temos que pensar tudo isso. Nós temos que ver tudo isso. A doutrina espírita, inclusive, até nos alerta sobre uma outra coisa. Quem é esse companheiro? Quem é esse inimigo? Não terá sido aquele a quem, de uma certa forma,
eu prejudiquei no passado, tá? E ele nunca me perdoou, olha a falta do perdão aí novamente, né? Nós vemos que os grandes casos de obsessão, principalmente, todos eles ocorrem dessa forma, tá? É o amor incompreendido e é a falta do perdão, a falta do esclarecimento, a falta do entendimento, né? Porque nós nunca olhamos para os nossos semelhantes, tá? Como e nem tínhamos essa cultura, né? Nós nunca olhamos para nenhum deles como alguém como um espírito em evolução. Nós não olhamos dessa forma, né? Nós olhamos como alguém que quer nos agredir, que quer fazer isso, que quer fazer aquilo. Mas nós já pensamos qual o nível evolutivo daquele companheiro? Por que ele tomou aquela atitude? Não terá sido, às vezes, uma atitude em função de um gesto mal compreendido, de uma palavra que não se entendeu, né, ou que foi levada, muitas das vezes, como ofensa, tantas outras coisas mais? Não é tão comum, às vezes, e nós temos isso no dia a dia, né? Quantas vezes nós olhamos e a pessoa passa por você a primeira vez, passa a segunda, passa a terceira, e é conhecido seu e tudo, e não lhe cumprimenta, não dá um bom dia, uma boa tarde. Tá? Você já pensou que ela pode estar distraída? Você já pensou que ela pode estar cheia de preocupações na cabeça e acaba não vendo realmente aquela pessoa na sua frente? Tá? Eu digo muito isso porque certa feita aconteceu um caso curioso, tá? Muito curioso comigo mesmo. Tá? Eu sou uma pessoa que ando muito distraída no meio da rua. Tá? Então é muito comum as pessoas me verem, passarem por mim, e eu, a maioria das vezes, não cumprimentar, porque eu tô no meio da rua, eu estou olhando para tudo e não estou vendo nada, vamos dizer assim. Tá? E estou sempre pensando uma série de coisas. E uma vez aconteceu um fato muito curioso comigo, tá? Que eu estava andando aqui em plena Praça Sans Pena, tá? Vejo como o meu nível de distração no meio da rua, né? E daqui a pouco eu esbarro com duas senhoras à minha frente. Tá? Eu paro, tá? E elas rindo. Tá? Quem eram aquelas duas senhoras? A minha mãe e a minha tia, a irmã dela. Tá? As duas rindo de mim, porque eu não tinha visto nenhuma das duas. E elas caminhando na minha direção, eu caminhando na direção delas, por pouco eu não dou uma trombada, vamos dizer assim. Né? Então, quer dizer, por que isso não pode acontecer com outras pessoas? Né? Mas nós logo tomamos, não vou cumprimentar mais não, é muito doido, um dia fala, outro dia não fala, não sei mais o quê. E é daí, muitas das vezes, que nascem os ressentimentos. É daí que, muitas das vezes, nascem as incompreensões. As pessoas não entendem esses comportamentos, não entendem nada disso. Tá? Então, é necessário que nós possamos trabalhar tudo isso. Tá? Trabalhar essa coisa toda dentro de nós, mudar o nosso comportamento. Vamos olhar aquele que está à nossa frente não como um inimigo, né? Vamos olhar aquele que está à nossa frente, que talvez tenha tomado atitudes estranhas com relação a nós, por quê? Não como inimigo, mas, não tenha se tornado um inimigo, mas porque não compreendeu determinadas atitudes nossas. Quantas atitudes nós tomamos que as pessoas não entendem? Quantas atitudes nós tomamos que os outros acham estranhas? Nós achamos normal, mas os outros não acham, às vezes, normal. Então, essas incompreensões é que vão fazendo, tá? Esse problema do distanciamento, o problema da tristeza, de tudo do que envolve, né? Um relacionamento, uma amizade. Quantas pessoas, às vezes, se afastam de nós porque não entenderam, às vezes,
uma palavra, um gesto, uma coisa que nós tenhamos feito. Tá? Isso acontece dentro da família, fora da família, tudo isso acontece de uma forma quase que corriqueira, principalmente dentro da família. Acontece muito isso. Né? Outra coisa também que nós não podemos esquecer, que esses que são os chamados nossos inimigos, né, são desafetos nossos do passado. Tá? Então, veja, primeiro, são espíritos em evolução. Tá? E sendo espíritos em evolução, são espíritos que não têm, às vezes, uma visão da vida, não têm uma visão, às vezes, de um relacionamento, de uma amizade, como nós já temos. Já tenhamos tido, às vezes, essa conquista. Pelo menos achamos isso. Pode ser que outras pessoas tenham conquistas muito maiores do que a nossa e também achem o nosso comportamento errado. Tá? Então, pode acontecer tudo isso. Né? Então, nós vivemos numa escola. O dia a dia nosso é de aprendizado. Tá? A doutrina espírita, ela nos dá as ferramentas para que nós paremos para pensar, paremos para analisar. É a chamada fé raciocinada. Ou seja, eu acredito nas coisas, mas eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Né? E quem teve a oportunidade de ver o filme, né, Divaldo, Mensageiro da Paz, né, vocês vão ver que mais de uma vez Joana de Ângeles manda Divaldo estudar o Livro dos Espíritos. Né? Várias vezes ela manda ele estudar o Livro dos Espíritos. Tá? Então, ele vai. Dizem até que depois que um dia ele disse para ela, né, que já li o Livro dos Espíritos 5 vezes. Aí ela disse assim, então agora comece a estudar. Né? Porque não basta ler, tem que estudar, tem que meditar, tá? Tem que olhar em cima de cada pergunta, de cada resposta. É isso que vai nos dar ferramentas para entender a vida. É isso que vai nos dar ferramentas para nós olharmos à nossa volta e vermos todos esses acontecimentos que estão aí no nosso dia a dia, na mídia, de um modo geral, nós temos explicações lógicas para isso. Nós vamos entender logicamente o que está acontecendo ali. Um processo, tá, de depuração, um processo de elevação, um processo de resgate, tá, muitas das vezes, um processo, muitas das vezes, de perda, de falência, de erros, de pessoas que não souberam, não conseguiram suplantar os seus erros do passado. E muitas das vezes o inimigo é aquele que ainda traz aquele instinto agressivo, aquele instinto assim egoístico de querer as coisas, de querer mandar, de querer ser o senhor de tudo, e tantas outras coisas mais. Ele traz isso do passado para tentar vencer tudo isso, mas não consegue. Ele não consegue vencer isso tudo. Tá? E aí o que ele faz? Ele nos agride, ele parte para a agressão. E muitas das vezes essa agressão é uma defesa, é o medo de ser descoberto nas suas fraquezas. Vamos dizer assim, é inconsciente dentro do próprio espírito. Né? Ele traz aquilo do passado e ele tem aquela sensação interna, tá, dentro dele, de que as coisas não são exatamente. Tá? Ele tenta, mas não consegue, tá, vencer aquilo tudo dali. Um exemplo clássico disso, e simples, né, embora até grosseiro, nós podemos ver com relação ao vício do cigarro, ao vício da bebida. Tá? Quantos são aqueles que dizem que vão largar, que largam, mas não resistem e voltam? Quantos? Quantos são aqueles? Quantos são aqueles que vencem realmente, param? Mas quantos são aqueles
que não consegue, com todas as advertências, tá? do mundo material a respeito das doenças, a respeito das consequências do fumo, né? E ele vai, daqui a pouco ele não resiste e retorna ao vício. Tá? É a mesma coisa com o espírito com relação às suas fraquezas do passado. Ele tenta, ele reencarna para tentar vencer tudo isso. Né? Mas ele vai. Um dia ele vai e sucumbe. Ele erra. Tá? E, aliás, até falando em vício, né? Poderia ser de cigarro, de bebida, de drogas, de remédios, seja lá o que for, tá? Mas nós temos que tomar muito cuidado nessa parte com a educação dos nossos filhos, tá? Desde pequenininho. Tá? Quantas vezes nós vemos aí, que bonitinho, né? Molha a chupeta lá numa bebida qualquer e dá para o bebê, dá para a criança de 1 ano e pouco. Será que você não já passou pela sua cabeça que aquele espírito reencarnado ali junto a você pode ter falido no alcoolismo numa existência anterior e você está refazendo a vontade dele de querer novamente cair no vício? Tá? Porque conversem com alguém que faça parte dos Alcoólicos Anônimos. Tá? E eles vão dizer os cuidados que eles têm. Tá? Eles não pegam um copo para beber que eles mesmos não tenham lavado, ou que eles tenham visto lavar. Tá? Eles lavam. Tá? Eles, se tiverem que manipular garrafas de bebida, isso e aquilo, terminou, eles lavam as mãos. Por quê? Porque, segundo eles, né, uma gota ou gosto da bebida é o suficiente para voltar a deflagrar toda aquela vontade de beber novamente. Basta, às vezes, um dedo sujo de bebida na boca para despertar dentro dele tudo aquilo. Ora, essa criança, muitas das vezes, que está sob a nossa guarda, será que ela não falhou lá no passado por nossa própria culpa? E agora a gente volta para corrigir esses erros, tá? Fazer tudo para que ela não prove a bebida, não beba e tudo mais, e você já está ali incentivando, né, a beber e tudo através da brincadeira, né, de molhar a chupeta. O que é que tem? Não sei mais o quê. Então, olha a doutrina espírita, né, nos correlacionando aí passado e presente dentro dessa visão. Né? E mais tarde, né, muitas das vezes, aquela pessoa vai querer se livrar do vício, vai ser difícil e vai desenvolver, muitas das vezes, uma animosidade contra você. Por quê? Porque foi você que o induziu a recair naquele vício do passado. Então, tudo isso daí, nós vemos quantas coisas nós fazemos que podemos criar os nossos desafetos, né? Os chamados nossos inimigos, aqueles que vão tomar atitudes contra nós, por quê? Tá? Pelo nosso comportamento errado, tá? Ou, muitas das vezes, pela nossa omissão também, né? Então, e eles não entendem isso, porque a relação é para lá e para cá. Se eu olho um espírito à minha frente e vejo como alguém em evolução, aquele espírito também está olhando para mim e está vendo o meu nível evolutivo. Nós não somos melhores do que ninguém, acima de ninguém. Se fôssemos muito acima, não estaríamos aqui encarnados. Né? Então, o que acontece? Né? Nós estamos lá, tá? Todos dois em processo de evolução. Então, por isso, qualquer que seja a ofensa, qualquer que seja aquilo que aconteça, entenda aquele companheiro,
ajude aquele companheiro, perdoe aquele companheiro. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tá? Então, faça isso. Tá? Vença a você mesmo. Vença ao seu orgulho, a sua vaidade. Tá? E mas o perdão sincero. Dê a ele, tá, a chance dele se melhorar. Olhe para ele como alguém que está cometendo erros em função da posição que ele ocupa hoje no nível evolutivo. Tudo ficará mais fácil para todos nós. E o melhor exercício é exatamente esse, né? Orar por esses inimigos, principalmente quando eles desencarnam. Vamos orar por todos eles. Tá? Vamos fazer a nossa parte nisso, orando para que ele se esclareça no mundo espiritual, para que ele entenda o motivo de tudo aquilo que levou àquela animosidade toda. Esse é o nosso papel, essa é a nossa caridade, amar ao nosso próximo, amar ao nosso inimigo, orar por aquele que nos persegue. Perdão. Então, essa é a nossa tarefa, fazer isso. Estamos numa escola de aprendizado, né, que é a doutrina espírita, para colocar em prática. Não é só para achar tudo muito bonito. Não, temos que exercitar todas essas coisas. Né? Então, visto isso, né, o outro tema nosso é a oração pelos criminosos. Tá? A oração pelos criminosos, tá? Quem é o criminoso? Nós vamos ver que vai se encaixar aqui no criminoso muito daquilo que nós acabamos de falar. Tá? Vai se encaixar aqui muito daquilo que nós acabamos de falar. Tá? Nós estamos vendo hoje, através da pandemia, né, nós estamos vendo um aumento expressivo, né, da violência doméstica. Uma violência que chega a ser assustadora, pelos requintes de crueldade, muitas das vezes, que está acontecendo ali. Tá? Então, nós estamos vendo isso o tempo todo. Feminicídio, né? Os atentados, né? Contra a infância, contra as crianças, né? As mortes coletivas dentro de família, né? As mortes e os suicídios seguidos de suicídios. Olha quanta coisa nós estamos vendo aí. Tá? Eu costumo dizer sempre que a pandemia trouxe como um lado bom, tá, a conservação da família. Tá? Porque ela, de repente, obrigou todos nós a vivermos juntos. Tá? Então, aqueles pais que não tinham, vamos dizer assim, eu não vou brincar dizendo que não sabiam que tinham filhos, né? Mas é mais ou menos isso. Né? Por quê? Porque não davam atenção aos seus filhos. Saía para trabalhar, a mãe saía para trabalhar, os filhos ficavam na mão de empregado, ou então ficavam o dia inteiro no colégio, né? Em horário integral, dentro do colégio, e tudo, só vinham na hora de chegar em casa, tomar banho, jantar, fazer os deveres de casa e dormir. Então, não havia muito contato. A pandemia veio agrupar todo mundo, desde os pequenininhos até os mais velhos. Então, todo mundo foi constrangido a ficar junto. E nós sabemos muito bem que dentro da família nós temos o quê? Né? Afetos e desafetos. Aqueles que trazem rixas do passado, tá? E que vieram juntos, pediram muitas das vezes para virem juntos, tá? Para quê? Para resgatar os erros, corrigir aqueles erros do passado. Mais uma vez aí, eu volto lá atrás. Olha o problema do nível evolutivo, como eu falei, do vício, né? Eu estou ali junto,
Eu tento, mas a tentação por erro é muitas das vezes maior. E eu cometo aquela violência dentro contra aquele que eu julgo ser o meu inimigo. Ó, a correlação entre um e outro, o criminoso e o inimigo. Tá? Então eu julgo e estou junto ali, é o meu desafeto do passado. Tá? E eu não consigo tolerar, tá, a presença dele. Eu não consigo vencer a mim mesmo, tá, e me submeter ali à convivência para melhoria, para aparar as arestas. Eu não consigo fazer isso. Tá? E aí eu acabo o quê? Me tornando um criminoso por causa disso. Né? Isso é uma das causas do crime. Né? Mas temos outras. Né? Quantos são aqueles espíritos, né, que foram criados de forma errada? Nós temos hoje aí os chamados nem, né? Nem estudam e nem trabalham. E que os pais continuam alimentando dentro de casa. 15, 18, 20, 30 anos de idade e estão dentro de casa. Nem estudam e nem trabalham. Ora, quando esses pais desencarnarem, eles, de que forma eles vão sobreviver? Só existe uma, a facilidade do quê? Dos malfeitos, do crime, do tráfico e tantas outras coisas mais. É por onde ele vai correr, porque ali é simples, é fácil. Então eu parto para o roubo, eu parto para a corrupção, eu parto para o tráfico de drogas, eu parto para isso tudo. Culpa de quem? Culpa dos meus próprios pais, que sustentaram esse tipo de coisa. Não me colocaram para, desde cedo, tá, fazer concurso, lutar pela vida, aprender a lutar pela vida. Sempre dei tudo, né, no intuito de querer fazer o melhor pelo filho. Eu dei isso, eu dei aquilo, eu dei não sei o quê, dei não sei o que lá, dei o melhor colégio enquanto estudava e tudo, tá? Dou os melhores iPhones, iPads e tudo mais. Para quê? Né? Para agradar o filho, ou muitas das vezes para ter a consciência tranquila. Eu faço tudo pelo meu filho, mas esqueceu de educá-lo, esqueceu de colocá-lo para lutar pela vida. Então é importante que nós também, com as nossas crianças e os nossos adolescentes, vamos colocá-los para fazer concursos. Tá? Vamos lá. Nós temos excelentes escolas públicas, Pedro II, Cefet e Colégio de Aplicação e tudo mais. Vamos botá-los para fazer concurso para esses lugares, tá? Para lutar pelo concurso. Vamos colocá-los para fazer Enem, SISU e tudo isso, tá? Para o quê? Para lutarem pela vida. Tá? Vamos inscrevê-los em concursos públicos, até para trabalhar como trainee, como jovem aprendiz, tantas outras coisas mais. Mas eles têm que ter essa gana, tá, de lutar pela vida, de correr atrás de tudo isso. E nós temos que ser os maiores incentivadores. Para o quê? Para evitar que lá na frente eles se corrompam. Porque não podemos esquecer o que os espíritos nos dizem. Todos nós somos responsáveis pelo mal que ocorra em função do bem que deixamos de praticar. Está bem claro. Tá? Bem claro os espíritos falando isso para todos nós. Então, vamos colocar isso para evitar que lá na frente, tá, ele se transforme num homicida, tá? Ele se transforme num criminoso, tá? Seja de qualquer espécie, tá? Desde roubar ali uma coisinha de nada, que já é roubo, né? Até coisas muito piores. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, eu posso estar induzindo ao erro que ele já havia cometido em existências anteriores. Segundo,
eu posso estar facilitando ele para o quê? Para cometer nessa existência, aprender a cometer nessa existência erros que ele ainda não havia cometido. Mas como é um espírito fraco, débil, que ainda não conquistou aquela firmeza de personalidade, de caráter, facilmente influenciável, facilmente se deixa levar, tá? E usando mal o seu próprio livre-arbítrio, o que vai trazer consequências sérias lá na frente. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter para evitar a criação, vamos dizer, daqueles que, infelizmente, vamos acabar chamando de criminosos. Mas o criminoso desencarnou. E Kardec coloca aqui que devemos orar por todos eles. Realmente, temos que orar. Todas as vezes que nós olharmos aí na mídia esses acontecimentos nefastos que nós estamos vendo, vamos orar por esses companheiros todos. Tá? Ao invés de ficar ali devorando aquela notícia, vamos ler a notícia, vamos ver quem é o necessitado ali. Na realidade, são dois os necessitados. A família atingida pelo criminoso. Ela é necessitada das nossas orações na medida em que nós temos que pedir, tá, a espiritualidade amiga, que haja junto com eles para que não se revoltem, para que não criem o ódio em relação àquele que cometeu o mal feito junto a eles. Porque aquele que foi vítima, tá? Foi vítima, entre aspas, tá? Porque, na realidade, estará, muitas das vezes, saudando um erro do passado, tá? Tendo ali a execução, tá, de um erro do passado. Que terá feito ele para passar por aquilo? Ninguém sofre sem merecer. Deus é justo. E tudo o que acontece, existe a onipresença de Deus, nosso Pai, que sabe. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça que Deus não tome conhecimento. Então, ele seria injusto se você fosse vítima de uma agressão sem merecer. Sem merecer. Não é que você mereça aquilo, mas é que você tem que passar o quê? Pelo resgate do erro cometido. E para passar por esse resgate do erro cometido, você tem que sofrer na própria pele, muitas das vezes, algo semelhante àquilo que você fez para entender a necessidade de um dia perdoar ou pedir perdão àquele a quem você ofendeu. Porque se você não sentir na própria pele, tá, como você vai exigir dos outros, tá, alguma coisa que você não sabe o quanto ele sentiu? Né? O quanto ele sentiu. O criminoso, por sua vez, teve tudo na mão para não executar aquilo. Teve tudo na mão. Ah, mas você dirá então. Então, como ele irá resgatar o erro do passado? De alguma outra forma. De alguma outra forma. Tá? Mas acontecerá. Ele poderá não morrer ali de forma violenta, daquela maneira, mas pode morrer de forma violenta num acidente de trânsito, pode morrer de forma violenta numa outra coisa qualquer. Agora, ontem mesmo, nós tivemos aquele problema sério lá, né, lá em Minas Gerais, na cidade de Capitólio, com a queda daquilo lá. Tá? Por quê? Alguns morreram, tá? Outros foram atingidos, mas estão lá, mesmo com todas as escoriações, fraturas, isso e aquilo, estão lá. Por que aquilo? O que acontece? Não sabemos. Por que eles foram vítimas de um desmoronamento em cima deles? O que terão eles feito no passado para desencarnar daquela forma? Não é da nossa alçada
se meter, se imiscuir nisso, porque é um problema particular deles. Mas nós sabemos que eles estão ali sendo atingidos daquela forma, tá? Por quê? Porque alguma necessidade do passado eles têm. Porque nós aprendemos aqui no Livro dos Espíritos que todos nós, antes de reencarnarmos, escolhemos as melhores provas para o nosso progresso mais rápido. Algumas são concedidas e outras não, porque os espíritos amigos sabem muito bem até onde nós temos a possibilidade de sofrer ou aguentar determinadas provas. Então, nós não estamos preocupados se vamos desencarnar de forma violenta, disso, daquilo, não. Porque, como espírito, eu não tenho uma preservação do meu corpo. Então, eu estou preocupado com o meu progresso, com a minha melhoria, com o meu resgate do passado. Então, eu escolho aquelas provas. Podem parecer absurdas para nós encarnados, porque nós estamos debaixo da lei de conservação. Nós estamos aqui debaixo da lei de conservação. Precisamos conservar o nosso corpo. E tudo é feito. Mas aqueles espíritos escolheram desencarnar daquela forma, assim como todos esses que escolheram desencarnar de forma violenta. Infelizmente, às vezes, dentro da família. Então, nós temos que orar pelas famílias, para que elas entendam, aceitem com resignação aquele fato ocorrido. E temos que orar pelo criminoso. Por que temos que orar pelo criminoso? Por quê? Primeiro, porque muitas das vezes ele chega, e a grande maioria das vezes, infelizmente, ele chega na espiritualidade continuando achando que ele está certo, continuando achando, né, que o que ele fez foi o correto. Então, nós temos que orar para que ele tenha momentos de lucidez e enxergue os erros cometidos. Temos que orar por ele para que ele, através dessa visão, ele comece a ter o arrependimento daquilo que aconteceu. Se foi um momento de rompante, né, em que os instintos primitivos dele ainda falaram mais alto, tá? Se foi isso que aconteceu, e ele chega do lado de lá e vê a barbárie que ele fez, o erro que ele cometeu, tá? O remorso vai ser muito grande dentro dele. Então, temos que orar por ele para que ele possa, tá, transformar esse remorso realmente num arrependimento sincero, que dê a ele a oportunidade lá na frente de novamente ser testado. Porque muitos, quando chegarem na espiritualidade, verão que tiveram a oportunidade de não fazer e fizeram, e vão sofrer muito por isso. Então, nós temos que orar por eles também. Daí a importância de nós orarmos também pelos criminosos, tá? Porque são aqueles, como dizia Jesus, não sabem o que fazem, tá? Ficam cegos pelo egoísmo, cegos, tá, pelo orgulho, pela vaidade, pelo preconceito, pela arrogância, por tantas outras coisas. Estão totalmente cegos, não enxergam o que estão fazendo, tá? Se perdem. Então, são cegos momentâneos, que tiveram toda a chance, mas deixaram aquele resquício do passado, ainda de primitivismo, falasse mais alto. Então, chegam em estado deplorável na espiritualidade. E nós temos que orar. Temos que orar muito por esses companheiros, tá? Porque se nós só pensarmos nele, naquilo que eles fizeram, nós estaremos emitindo vibrações, tá, a favor de ele continuar alimentando toda aquela situação. Mas se nós
oramos por ele, tá? Quem sabe não estaremos ajudando e muito aquele companheiro. Tá? Lá na Revista Espírita de 1862, tá? Um espírito chamado Margarida, ela nos mostra a importância da oração. Porque eu já acho que até já citei isso aqui, é uma situação em que ela é um dia de finados e ela vem e começa a mostrar quantos espíritos sofredores existem lá na espiritualidade, os diversos tipos de sofrimento. Né? Então, ela nos fala assim, vós espíritas, tá? Que entendeis o que é o sofrimento, tá? Deveis orar muito. E então ela traça para nós um panorama belíssimo, quando ela diz assim, imagine que você estivesse no meio de um deserto, sol causticante ali em cima de você, uma sede desesperadora, uma fome horrível, e você ali caminhando e não vendo nada, tá? À sua volta. Então, esse é o criminoso, esse é o espírito que sofre. Tá? E, de repente, uma mão caridosa te oferece um copo d'água. Que é um bálsamo, que vai suavizar toda aquela sua sede, tá? Que vai modificar tudo isso dentro de você. Isso é a oração. Então, é isso que ela nos mostra, tá? Que a oração, para nós, é como se fosse um verdadeiro copo d'água, tá? Pacificando a todos esses espíritos sofredores. Então, por isso, é importante nós orarmos pelo criminoso. Por isso é importante nós orarmos pelos inimigos, para que todos eles possam realmente, tá? Se modificar, entender que existe a necessidade de entrar no caminho do bem, que existe a necessidade de progredir, que existe a necessidade, tá, dessa evolução dentro de cada um de nós. Que Jesus nos ilumine, guarde, guie e abençoe, e que nesse novo ano que se inicia, né, nós possamos sempre, tá, vigilantes e, acima de tudo, né, com esses ensinamentos, trabalhar muito, não só pela nossa edificação, pela nossa melhoria, pelo nosso progresso, mas por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, né? Dando a cada um deles a nossa pequena contribuição para a evolução de cada um. Muita paz a todos.